Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um podcast e hoje estamos aqui representando a Magnus Imóveis e a Magnus Construções e estamos com a USC Container, uma novidade que está vindo muito para São Paulo, muito adotada no sul, que são as casas container. Ultimamente a gente tentou quase caí no golpe, na verdade, para comprar um container, mas encontramos o Biratã da USZ Container. Ele nos deu todo o suporte e vai estar tirando algumas dúvidas aqui sobre os containers, tanto para alojamento, tanto container para estar fazendo kitnets. É uma nova modalidade de casa que está sendo muito aceita no Brasil inteiro. Estou aqui também com o Jonathan, o nosso supervisor de obra, já trabalha comigo aqui há 9 anos. Foi o Jonathan o maior responsável de ter encontrado aí o nosso Biratã. Seja bem-vindo, Jonathan, e muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Então, o Jonathan aqui, para quem não sabe, é o nosso supervisor de obra, ele que cuida de tudo aqui, de toda a parte de logística, de tudo, da parte do drywall, faz os cálculos. Então, Jonathan, mais uma vez, muito obrigado por estar participando desse convite aqui para a gente estar com o Biratã aqui da USG Container, USC Container, não é isso? Exato. Seja bem-vindo, senhor Ubiratã. Doutor Evandro, muito obrigado. É um prazer estar convosco aqui. Conta um pouco da sua empresa, da USC Container. Como que ela começou, como que ela surgiu? Apresenta para o nosso público aí, porque a gente chegou até o senhor através de coisas na internet. Quase caímos no golpe ao comprar um container. Quando a gente estava finalizando o processo de compra do container, a gente viu que a empresa tinha vários processos judiciais de golpe. Aí chegamos até o senhor, através do Jonatas, procurando aqui a internet. O senhor nos proporcionou ir lá visitar, verificar o container antes, veio até a nossa empresa. Então, eu achei isso o máximo, por isso esse convite. Então, quero saber um pouco da sua história, como o senhor começou nessa parte de container e que eu sei que o senhor veio do Sul, e lá é muito adotado isso. Como que está sendo aceito aqui em São Paulo? Perfeitamente, doutor. Bom, inicialmente eu gostaria de frisar bem que o que não queremos para nós, não queremos para os outros. A confiança, ela deve ser passada para o cliente e não pedir, confie em mim, não. Você tem que transmitir a confiança. De que forma? Sendo bem sincero e transparente. Mostrar o teu rosto, mostrar para o cliente o que ele está comprando, a forma de pagamento, tudo corretamente, né? Eu vindo de Balneário Camboriú, onde eu comecei com containers, né? Mas eu sou santista. É que eu fiquei lá 16 anos em Balneário Camboriú. Lá em Balneário Camboriú, eu tinha uma academia de ginástica, dança, musculação e artes marciais. Eu sou educador físico de formação. E a academia, com essas franquias que vieram, me sufocaram. Acabei quase falindo e vendi. E não recebi, por sinal, né? Também calote. Não procurou um bom advogado na época. Exatamente, doutor. Isso fica até Mais uma dica. Exatamente. Hum. Então, curiosamente, eu fui à noite em um pub, um barzinho lá que chama de pub, né? Com música ao vivo, tocando Charlie Brown Jr. Estou contando para chegar no ponto. Fica à E vontade. nesse Charlie Brown Jr., nesse cover, eu acompanhei as músicas que ele cantava e depois do show ele veio até mim e falou: Tu conhece tudo? Eu falei: Conheço, sou de Santos também, né? Da minha época, né? Mais ou menos, né? E fizemos amizade, trocamos as redes sociais, né? Os arrobas, né? E ele começou a postar para mim, no direct, casa container, que até então eu não conhecia. Quando eu era jovem, eu fui um quase arquiteto, acabei não me informando, né? Então eu tinha uma boa base. E naquele tempo não se falava em casa container na Europa. Porque, igual, só dando um corte aí. Pois não. Porque quando a gente estava pesquisando tudo, com muito medo de cair no golpe, aí eu puxei, vi que que o senhor tinha uma empresa chamada Magno. Eu falei, mas Sim, por que sim. essa empresa Magno de obra? Ele já foi. Explica também, porque querendo ou não, isso me conectou mais a você, porque tinha um nome Magno. Falei, uai, será que ele tem sobrenome no Magno igual eu? O que que é? Me explica aí porque quando o senhor me explicou ali, quando eu estava conversando com o senhor, eu achei o máximo, que eu também era fã do mesmo caso. Exatamente. O Magno, o nome, veio daquela série que tinha da Rede Globo, um detetive no Havaí, o Magno.
Isso. Em 97, eu entrei no ramo de prestação de serviços terceirizados, né? Serviços auxiliares da construção civil, que envolvia, no meu caso, a locação de mão de obra temporária, de portaria, vigia, limpeza, e montei essa empresa, Durante juntamente a com a minha obra irmã. tinha que ter um controle ali, entendi. Não somente a obra, mas o edifício, a empresa precisa de porteiro, de um vigia Ah, mesmo noturno. depois de pronto? Exato, é a locação de mão de obra, né? Hum, Aí eu e minha irmã fizemos sociedade, mas por alguns motivos particulares não veio dar certo e eu saí dessa área. Aí comecei em outros ramos, trabalhei em outros ramos, né? Estudei bastante também, outras áreas, sou bem curioso para estudar. E comecei nessa parte de container, justamente por quê? Porque minha academia praticamente faliu e eu fiquei sem trabalho. E conheci esse cantor que fazia construção em container, lá em Navegante, Santa Catarina. Ele falou: você não quer ser nosso projetista? Já que eu fui quase arquiteto. E comecei a fazer projeto para eles. E comecei a perceber que venda é melhor que projeto. sem dúvida. Logo em seguida, eu voltei para Santos, trabalhando para eles ainda e, paralelamente, montei a minha empresa. Só que eu comecei a trabalhar utilizando outra empresa. Depois eu achei melhor essa parceria terminar e fazer a minha apenas, porque eu estava dando dinheiro para enriquecer os outros com o meu trabalho e com o know-how que eu tinha. E meu leque de clientes foi ampliando bastante pelo atendimento. O atendimento é fundamental. Atendimento humanizado, nada robótico. E isso me gerou muita indicação até hoje, e vem gerando. E estou até hoje nessa área. Comecei com construção em container e percebi que aqui em Santos, na Baixada Santista, em São Paulo, o quiçá Brasil, tem muita procura de container bruto também. Não só para modificação, construções, como também para armazenamento de ferramentas, entre outras coisas. Então, é o que todo mundo me pergunta aqui em São Paulo. O que é exatamente uma casa container? O container, ele serve basicamente, eu costumo falar para as pessoas, na alvenaria, você faz aquele baldame, levanta as paredes, né? O container é uma caixa metálica que ela serve para isso. Ela não está restrita às medidas 6 ou 12 metros, né, que é 20 e 40 pés, e 2,44. Você pode cortar, emendar, fazer embaixo, em cima, do jeito que você quiser, no comprimento, largura, altura, porque ele suporta isso e é resistente. É muito mais resistente do que a alvenaria e mais rápido também. Sim. E o custo e benefício desse? Custo-benefício. Eu vou falar de custo-benefício e também do custo do aborrecimento. Do Aquela obra aborrecimento? que você começa, contrata um mestre de obra, um pedreiro, ele te dá uma relação de material, você compra. Aí no meio da obra tá faltando isso. Aí você fala assim, olha, vamos te pagar metade agora, metade no final. Aí chega no meio da obra, ó, você me arruma mais um dinheirinho? Aí some, porque eles pegam 2, 3 obras ao mesmo tempo e some da sua. Com o container, você não tem esse aborrecimento. O custo é baixíssimo, porque a caixa está pronta. É um material reciclável. Os containers navegaram 12, 14 anos e depois do tempo são descartados para venda. São reciclados para construção. E nessa construção você utiliza o container de uma forma rápida, porque ele está pronto. Vai ser feito segundo o cliente quer. O material é muito mais em conta. Você escolhe o tipo de piso, material de janela, de porta. Se você quiser revestir por fora, que muita gente não quer revestir, gosta dele rústico. Eu vou citar, posso citar? Pode, o madeiro? Madeiro, hamburgueria. Ah, sim. É Ó. rústico, né? Então, prefere Eu preservar até, eu essa até digo que o característica. madeiro é pioneiro aqui em São Paulo. Exatamente. E fica muito bonito. E hoje em dia, Campos do Jordão, por exemplo, Ubatuba, por exemplo, eu estou pesquisando passar uns dias em Ubatuba, agora em novembro, com a minha esposa, e estou vendo pousadas, hotéis em container, que é rústico, é bonito e confortável. Dentro dele, você jamais vai imaginar que é um container, porque ele é forrado, é revestido, tem isolamento, tratamento termoacústico, né? Então sai muito mais em conta, confortável e bonito que uma construção convencional de alvenaria. Então tem um conforto tranquilo. Muito confortável. Igual o senhor falou de hotel. Há 10 anos atrás, eu devia ter talvez estou perto de completar aí uns 20 anos de casado. Então, eu até te digo, então, talvez uns
17, 18 anos atrás. Eu peguei uma semana de férias e peguei a Estrada Real, vim descendo. Quando eu cheguei em Tiradentes, um hotel era vagão de trem. Lá em Tiradentes tem, eu acho que é. Eu não lembro o nome do hotel, mas eu fiquei num hotel que era um vagão de trem. Achei aquilo um máximo. E agora, depois de 15 anos, está chegando em São Paulo as casas container. Então, ela tem conforto? Como que é? Desculpe. O isolamento térmico, como que é feito nesse caso? Ela é mais confortável do que de madeira ou de alvenaria. Muito mais confortável. Porque existe o isolamento termoacústico, que pode ser lã de vidro, lã de PET, lã de rocha, e um que eu não indico, o isopor de laje. Esse eu não indico, tá? Por quê? Porque é inflamável, ele gera aqueles gases que são tóxicos, né? O lã de vidro, o custo-benefício é o melhor de todos. Você pode queimar, tem testes, inclusive no YouTube, você pode botar fogo e não vai inalar aquela fumaça, não é tóxica. Então, o conforto é excelente. O pé direito, o mais correto é o HC ou o Reefer, que é o frigorífico. Tem um pé direito de R$ 2,90, né? É colocado o isolamento termoacústico tanto nas paredes como no teto. Fica hiper confortável. Para quem não sabe, o pé direito normal de um apartamento é 2,50. Um container é 2,90. Exatamente. Muitas vezes a gente olha assim para um container, mas vai ficar baixo. Um apartamento já é baixo, na média de 2,40, 2,50, é isso, John? 2,40, 2,60, no máximo. Nessas construções que a gente tem atendido aqui. A gente pega bastante apartamento aí as construtoras tá com 2,60, 2,70, o pé direito acabado com forro, né? Com forro. Um container 2,90. Então, se vai colocar um forro ali, abaixar uns 10 centímetros, ficar com 2,80. dá para ficar até com 2,80. E o container precisa mesmo de colocar um ar-condicionado? Uma casa convencional, ela de alvenaria, ela recebe sol e recebe chuva e frio nas paredes. E isso passa para a área interna. Uma casa convencional precisa de ar-condicionado? Depende da ventilação que ela tem, da posição que ela está em relação ao sol, né? Tanto quanto o container. Porém, o container, estando com isolamento termoacústico, ele é mais fresquinho por dentro. A temperatura interna é mais amena, mais agradável do que uma casa convencional de alvenaria. Tudo ali modifica, né? De acordo com a janela, com a ventilação. E até o senhor, naquela visita que o senhor teve aqui, o senhor me deu uma dica que eu adorei. Em vez de colocar o container encostado, às vezes, na parede, se você coloca ali 1 metro da parede, você consegue fazer um deck e ainda melhora muito a ventilação do container. Exatamente. Muitas vezes, porque todo mundo acha, vou colar o container na parede. Será que a necessidade de colar na parede tem ventilação do outro lado? Porque às vezes tem uma parede do vizinho lá. Eu mesmo tenho um projeto que eu modifiquei depois daquela reunião da gente aqui. Eu peguei e falei, nossa, vamos deixar 1 metro. Ganha um espaço, ganha uma ventilação e posso até economizar muito mais em ar-condicionado ou outra coisa, né? E ganha um espaço para uma eventual manutenção também, né? Na parede, chama de painel, né? Traseiro dele. Dá uma pintura, tem um espacinho para isso. O prazo de entrega de uma casa container? É muito relativo. Tem alguns detalhes que devem ser cogitados, ou seja, a demanda da nossa oficina, o quanto temos de serviço e o prazo. Geralmente, uma kitnet conseguimos fazê-la de 15 a 30 dias, considerando as intempéries também, né? O tempo pode estar chuvoso e atrapalhar um pouco o trabalho, né? Porque uma parte é na coberta e outra parte é no tempo, feito o serviço. Uma casa mais elaborada, por exemplo, um container de 40 pés embaixo e em cima, com deck e tudo mais, pode demorar até 60 dias. Eu já vi casos de empresas levar até 6 meses para construir. Mas tudo que nós fazemos, eu recomendo todos fazerem isso, é um contrato de compra e venda especificando detalhes. O nosso contrato é bem simplificado. O Jota até comentou comigo sobre isso, né? Sim. Que é muito simplificado. Eu não coloco muitas cláusulas ali, né? Só o básico mesmo. Eu até falei, né? Podemos até Vou melhorar isso aí. procurar um advogado aí para te auxiliar nessa parte aí. Exatamente, o doutor vai auxiliar nisso aí. É. Mas colocamos prazo, por exemplo, para a construção. Início tal, término tal.
Eu tenho alguns clientes aqui em São Paulo, vou citar dois, posso citar? Pode estar falando. É a Toril Geradores, aqui na Zona Sul também, a Hack Geradores e a WGL Geradores, que por sinal o CEO delas lá, o Ronildo é um grande amigo meu, tornou-se, além de cliente, um grande amigo. Eles são nossos clientes 1 a 6 anos e o outro há 5 anos já. Sempre compram conosco, porque nosso preço e a qualidade de serviço é excelente. Inclusive, eu entreguei agora no dia 14, 2 unidades HC 40 pés One Way. HC seria High Cube, é o mais alto. 40 pés, 12 metros. Desculpe, 20 pés. Por quê? 20 pés HC não tem. É O 20 só pés, dry, ele é né? 2,60 É. de altura. O HC é 2,90. São quantos tipos de container que tem? Infinitos. Não, mas Vou igual, citar alguns. pela altura, é 2,90? 2,90 e 2,60. Ah, só tem esses dois tipos? É. E se você quiser, no E de caso deles, 2,44, não tem? é largura. Ah, É largura. Que é padrão, né? entendi. Tipos de controle, eu vou citar alguns. O HC, que é o dry, né? Que é de aço cortem, falam que é latão, falam que é ferro. O material é aço cortem. Aquele painel canelado, mais conhecido, né? O HC, que é o mais alto, e o dry, DC, que é carga seca. Esses dois é o mais conhecido. Aí tem o open top. O que seria o open top? Parece um HC, a altura é igual, só que em cima ele é totalmente aberto, com travessas e lona. É para grãos, né? A granel, que vai carregar ali, né? Tem o flat rack, que é todo aberto e só tem as colunas, que é para colocar trator, caminhão, né? Tem o... Me fugiu agora o nome. Que é um cilindro imenso para colocar carga líquida, gasosa, sim. né? Me fugiu agora o nome, desculpe. A idade está pesando um pouco no esquecimento. Tem vários tipos de container, né? Por isso, quando o cliente me pergunta quanto é o container, dá vontade de falar que você chega na concessionária e fala, quanto que é o carro? Qual carro? Qual carro, que tamanho, que tipo, que ano, né? Mas não pode falar isso porque Não o cliente pode. não sabe. Absolutamente. Então, a Ele, minha às vezes, nem função é sabe o explicar. que, ele nem sabe o que está procurando. Porque, Exato. igual, nesse nosso caso mesmo, tudo começou com um container para alojamento, né? Foi isso? Alojamento, isso. Para guardar a ferramenta. Eu falei, já que vai comprar? Eu tô pensando numa casa container. Eu até tive aqui na região de São Paulo, aqui no Socorro ali, tem um alojamento, eu não sei como é que chama lá, que a gente foi lá e o rapaz não deixou a gente visitar, que é um alojamento, parece que de pessoas que... Tipo um abrigo, né? Um abrigo que recebe as pessoas para dormir à noite. É tudo montado de container. O senhor já viu aqui perto da Não, Ponte não vi Socorro? ainda. Antes da Ponte Socorro, lá tem várias casas container. Eu pedi lá para poder ir lá visitar na época, aí o rapaz falou que não podia, que era um abrigo da prefeitura, tal mais, precisava de um cadastro, tudo mais. Mas essa ideia começou porque como eu tenho bastante imóveis e eu fabrico muita kitnet. E às vezes, para eu fabricar 5 kitnet, demora talvez aí 1 ano ou 2 anos. No container, eu consigo a mesma renda só comprando rapidinho. Eu compro lá o container. Como a gente mexe com. Tem uma empresa aqui de drywall, de gesso. Então, pra gente é até prático fazer. Vai ser a nossa primeira casa container que eu vou estar fazendo aqui com a Magnus Construções, pra gente poder ver. No início, a gente comprou para alojamento, lá para o nosso parceiro aqui da Construterra. A gente comprou para alojamento e eu já comprei para mais para frente eu usar para estar fazendo uma casa. E eu achei muito interessante, porque o custo que eu tenho para fazer uma casa, talvez aí de 12 metros, é muito alto perto de um custo de um container. Uma casa container de 12 metros, que é 40 pés. Sim. Ele dá 12 metros por... Dá uma casa de quantos metros quadrados? Vamos supor, 12 por... São 30 metros quadrados. 30 metros quadrados. Dá mais. Ah, dá 30 metros quadrados. É. Hoje Não, nós... não cúbicos, né? Quadrados, né? De Isso. área. Isso. Hoje nós temos estúdios em São Paulo com 30 metros quadrados, com 36 metros quadrados. E um container dá isso. E vai comprar um container. Quanto sai uma casa container pronta? Obviamente, vamos considerar o tipo de acabamento,
o tipo de material de porta-janela, que pode ser vidro temperado, alumínio, ferro galvanizado ou material do container. Pode querer de vidro temperado com grades também, ou com uma porta de correr no container mesmo, material do container, para poder proteger mais. Tudo influencia. Vamos colocar de R$ 35.000 até uns R$ 50.000. Uma casa de 30. Com piso cerâmico ou porcelanato, a gente considera bem isso também. Ou piso vinílico, laminado, depende do piso. Ou piso original do container, que é aquele compensado naval, que é impermeável, pode ser lixado e invernizado e fica muito bonito. Acompanha o visual rústico do container, né? Porque isso que é o charme do container, da casa container, aquele visual rústico dele, né? E às vezes uma casa dessa, container, a pessoa consegue alugar aí por R$ 1.200 aqui em São Paulo. Tem uma na tela aí. Ó, temos uma aqui na tela, ó. A gente consegue alugar por R$ 1.200, ou seja, com 2 anos ela já se paga. Exatamente. Com 2 anos ela já se paga e dependendo, pode até colocar outra por cima, não é isso? Claro, até 3 andares. Até 3 Só para andares. comentar, essa construção aqui é da USC Containers. Depois que o cliente mobiliou, convidou para ir lá olhar. Ficou lindo, muito lindo. E otimizou bem o espaço, né? Otimizou bem o espaço, colocou uma porta extra na porta original. Porque hoje em dia, o que está aqui em São Paulo, por exemplo, apartamento, estúdio virou uma febre, é o que mais tem. As pessoas hoje em dia estão morando muito sozinhas, então estão querendo pouco espaço, e São Paulo já tem pouco espaço, que o metro quadrado é muito caro. E igual, para um investidor, numa casa container dessa, com 2 anos ela se paga. É igual a energia solar. Eu coloquei energia solar aqui. Ela se pagou com menos de 2 anos. Eu vou durar mais de 10 anos aqui. Eu forneço energia para minha casa, eu forneço energia para a Edna Doces, eu forneço energia para o meu escritório de Santa Maria e forneço energia para aqui tudo, e ainda me sobra crédito de energia. Então, para o investidor, dentro de 2 anos, ele já recupera o investimento dele. Agora eu te pergunto, quanto dura uma casa container? Dura muito mais do que uma de alvenaria, desde que haja a manutenção correta. Ou seja, quando começamos a tratar o container para obra, nós lixamos por fora e por dentro. Fazemos o tratamento anti-ferrugem, né? Um zarcão, vamos dizer assim, né? Por fora e por dentro. Coisa barata. E depois a pintura. A pintura utilizamos ou a tinta industrial ou a tinta naval, aquela que pintamos navio, que fica anos na água e não oxida, né? Então, dura muito tempo. Desde que você, obviamente, não vá bater na parede para descascar, né? O drywall também, você tem um cuidado com ele, porque o drywall é forte. Tem as guias, né? E os montantes na horizontal e na vertical, com espaço de 60 centímetros, o que dá uma segurança a mais, uma firmeza no drywall. Então, tudo isso deixa a construção que tenha boa manutenção, que dure eternamente. Vamos colocar dessa forma. Um carro que você compra hoje zero na oficina, vou falar de carro de novo, né? Compra na autorizada, um carro zero. É uma marca lá, uma importada, lindo, top de linha. Deixa no tempo, não dá manutenção, não verifica óleo. Esse carro com menos de 1 ano vai ser sucateado. Igual. E os containers, na verdade, eles são fabricados lá para usar lá no navio. Qual é o tempo máximo? O máximo é 16 anos de navegação. É 16 anos. É, Aí depois muito difícil chegar a isso. É 14 no máximo, mas é para 16. Aí, em vez deles descartarem, aí criou essa modalidade de... Sim. Os containers, após o tempo de navegação, os armadores fazem a verificação para saber se não carregaram carga química, tóxica ou radioativa. Feito esses testes, ele é colocado à venda. E nós... É um pregão, né? É um leilão ali. Você arremata aquele lote. Nesse lote, após recebermos, classificamos no padrão CW e o padrão ASIS, que seria a nomenclatura marítima. Ou seja, se é um padrão A ou um padrão B, comumente falando. Aí você coloca os valores neles e colocam à venda.
sabendo que ele vai servir para você por muito e muito tempo. Entendi. Nosso Aí, amigo, desculpe, nosso amigo Jonathan, Jonatas esteve conosco lá, Sim. em Santos, na Alemoa, adentro do autoterminal. Eu esqueço o nome do outro, Felipe. com o Felipe também, verificaram, escolheram, viram a qualidade, Sim. a sabe gente que é até só coisa comprou o boa. padrão B, que era O mais barato. Padrão B, que eu não vou citar preço, mas é um preço bem em conta em relação aos concorrentes, bem em conta. E a qualidade é excelente, o piso totalmente excelente, Perfeito. né? Para construção, tá um ótimo padrão. Nem precisava gastar 10, 11, 12 mil num padrão A, se um padrão B te serviu muito bem. Aí eu vi lá, container perfeitinho, Perfeito. brilhante. Brilhante. E sobre comprar um container usado, um investidor, ele também, porque a gente vê muito em obras. O pessoal, a segurança dele é muito forte, não é isso? Porque na hora que prende ali, um bandido, alguma coisa, não consegue invadir fácil um container, né? Se você tem uma boa tranca, um bom cadeado, porque eu vejo, repara, nós temos até reparado em algumas obras, né? Até deixam até na rua um container bem lacrado, bem aonde as pessoas não conseguem invadir. É muito bom isso, né? A segurança de um A container. segurança é grande. Porém, pode ficar mais seguro ainda, eu quero frisar bem, para quem estiver ouvindo e assistindo esse podcast, fica ciente disso. Existe uma coisa chamada porta-cadeado, ou seja, é feito uma caixinha onde vai o cadeado, uma caixinha que você só tem acesso para enfiar a chave por baixo e abrir o cadeado. Se vier com alicate, pacote, não vai conseguir introduzir nessa caixinha. Então fica inviolável. A segurança é maior ainda. A gente Mas usa a bastante. segurança. Oi? A gente usa bastante dessa daí. Conhece Inclusive então? na Etnas 12, Excelente, a gente excelente. Eles não conseguem, né? Não consegue enfiar o alicate de jeito nenhum. Ou Porque seja, é inviolável. Porque às vezes a gente vê, né, container na rua ou em local, que a gente fala, como que fica, como que o pessoal não invade? Aí quando a gente vai lá ver, porque não consegue mesmo, a segurança é brilhante. Mas eu vou entrar agora num assunto um pouquinho chato. A parte jurídica do container. Sim. Precisa de autorização da prefeitura para colocar um container. A cada container precisa de projeto de aprovação na prefeitura. Como que funciona isso? Vamos por parte então. Vamos conhecer o que é uma construção em container. É uma construção sustentável incentivada pelo governo federal. É um material reciclável que ele não vai enferrujar e jogar na natureza. Está em bom estado, vai ser reaproveitado para uma função de moradia, uma função digna. Moradia, o que quer que seja, arquibancadas, banheiros, o que for preciso fazer, né? E com respeito à autorização, isso depende muito da lei orgânica de cada município e estado. Mas, a princípio, não precisa, porque você não vai pagar IPTU pela construção em container. Você paga IPTU pelo terreno, pela tua área de terreno, não área construída, diferentemente de uma construção alvenaria, que é fixa. Ela é móvel também. Você cansou daquele terreno ali, você pode levantar, pôr no caminhão e ir para outro terreno. Cansa do interior, vai para a praia ou vice-versa. Então, essa autorização não é necessária. Alguns casos, você pode precisar, alguns casos, de fazer uma vistoria para emitir um laudo de habitabilidade. Tá? Esse laudo é um capricho da pessoa, porque o controle é colocado à venda por empresas, note bem, empresas, que é o nosso caso, e não pessoa física que compra para revender, né? Que não é responsável. Por empresas, ele já tem a sabedoria diz que a noção que ele foi vistoriado e está colocado à venda. Mas se a pessoa quiser, tem pessoas com formação em engenharia do trabalho, por exemplo, uma das formações, que fazem esse laudo, essa vistoria e emitem esse laudo, caso a pessoa queira. Por exemplo, em Ribeirão Preto, eu vendi 4 do container Riffer para montar laboratório de análise clínica. E eles precisaram disso. E isso é a parte, o profissional vai e emite esse laudo para eles, né? Ou seja, a construção em container é totalmente incentivada pelo governo. Então, você pode fazer a tua casa container e colocar ali, no terreno, e viver feliz. Uma casa linda, que chama atenção.
É legal, porque igual, se valoriza o imóvel, vai vender o imóvel. Posso levar a casa container para outro lugar, ou vendo com a casa container? Como que fica o investidor nesse caso? Ele pode diferenciar o valor, né? O valor venal do terreno e da casa container, separados. Porque a casa container, ela não está inclusa no IPTU, na área construída, terreno. Como disse, ela é sustentável, móvel e mais reciclagem. Aí fica a critério do cliente. Ó, quer comprar com a casa container? Quer comprar sem Exatamente. a casa container? Pode tirar, pode vender, pode levar Mas para outro lugar. eu aconselho sempre a pessoa que tiver alguma dúvida, procurar a Secretaria de Obras da Prefeitura da sua cidade. Ou consultar um advogado que temos aqui na nossa frente, por exemplo, Hum. que vai saber esmiuçar e esclarecer bem os detalhes. E qualquer profissional consegue fazer um projeto, que eu falo profissional assim, engenheiro, fazer um projeto para poder fazer uma casa, para fazer a base, porque também não é assim, comprar um container e colocar lá em cima do solo. Tem que fazer umas, se eu não me engano, dependendo do container, tem que fazer 4 ou 6 sapatas, não é isso? Exatamente. Se for de 20 pés, 4 sapatas. Vamos falar em métodos, né? Se Isso. for de 6 metros, 4 sapatas, uma em cada extremidade. Os containers têm os post corners, que são aquelas colunas na vertical. E embaixo e em cima tem as castanhas, onde se encaixam os locks para travar para transporte ou para É. colocar no navio. Eles falam Para ele apiar no não navio, né? correr, para ele não. Apiar, prender no cabo de aço um ao outro. Eu vi que prende é uma coisa tão simples, né? Ele É, encaixa assim, só sobe gira certinho e como se segura. fosse uma tramela Então costumam colocar. daquelas janelas É antigas. verdade, é Era uma verdade. tramela. Quando eu vi aquilo, quando eu vi que o caminhão chegou, aquilo eu falei, mas daqui é uma tramela daquela janela que minha avó usava lá na casa dela, lá de Minas, uma tramelinha. Só bota o container, sobe uma tramelinha é aço, né? De ferro, É ferro. vira ali, travou o container. Exatamente, fica bem seguro para transporte. Fica. Embaixo de cada castanha, de cada coluna, é feita uma sapata, que geralmente indicamos de 20 por 20 centímetros. A profundidade depende do tipo de solo, né? Aí tem que ser verificado o tipo de solo, se é um solo de charco, né, pantanoso, né? Ou se é um solo arenoso, ou se é de pedra, para saber a profundidade segura, para não ceder, devido ao peso dele, né? E uma sapata simples de 20 por 20, De talvez, largura. de largura Ou um e... radier, né? Uma lajezinha também, né? É, Em alguns casos, faz-se colunas de alvenaria ou de metal, que aí entra a parte da engenharia, né? para fazer o cálculo Exatamente do peso, da sustentação. E colocar em cima o container, como muita gente faz. Utiliza a parte de baixo para estacionamento de veículos, ou para fazer uma área, um espaço gourmet, ou o que quer que seja, até mesmo fechar com drywall e fazer mais uma parte embaixo, mais um cômodo. Depende muito da edificação que vai ser feita. Porque eu tô com um projeto de fazer assim, porque eu andei comprando alguns terrenos e fiz bastante estacionamento. Mas eu quero usar a parte de cima do estacionamento. Não dá para eu botar um elevador, botar um carro em cima do outro. Então, eu vou botar um container por cima do, Estacionamento. do estacionamento. Então, a gente está pensando em fazer o quê? A sapata, subir as vigas lá, vai passar para o engenheiro calculista. Sim. Aí o carro vai poder entrar debaixo do container e o container vai ficar em cima. Já tem a sombra, inclusive, né? Isso, já tem até a sombra do container e tudo mais. O Madeiro faz isso muito, né? Sim, sim. Os projetos do Madeiro, geralmente, eles são assim. E o Madeiro, ele é do Sul, Madeiro? Eu não sei lhe dizer, é uma franquia, né? É uma É, franquia. Inclusive, eu cheguei a fazer 2 lanchonetes de madeiro em Itajaí e Itapema, em Santa Catarina, na minha época, né? Eu projetei e construí. o Madeiro que trouxe essa cultura para São Paulo. Eu acredito que sim, de container, porque todo mundo olha os containers do Madeiro e começa a ver, nossa, que obra tão rápida, que obra. E a gente entra lá e acha o máximo, acha que está entrando num porto. Exatamente. Num Esse é o porto, glamour, né? O glamour é. todo diferencia bastante. O glamour da casa container. Por isso que eu citei na parte externa, preservar a originalidade dele. Alguns casos coloca-se madeirinha tratada, placa cimentícia, mas aí você perde toda aquela originalidade dele, aquele glamour de ser um container.
Eu tô chegando no porto, no navio, e a tua casa linda ali, confortável. Entendi. Pra gente começar já a fazer o fechamento desse bloco, para quem o senhor recomenda uma casa container? Primeiramente, pessoas de bom gosto que querem economizar na construção, querem evitar aborrecimento com mão de obra, não se fazendo de ninguém. Cada um no seu quadrado. Até porque nós também temos mão de obra própria nessa empresa, que envolve pedreiro, ajudante, soldador, projetistas, né? Envolve tudo isso. E pessoas que querem uma rapidez na sua obra, uma rapidez para colocar na sua chácara, na casa de praia, para quem quer investir, fazer kitnets ou casas para locação de temporada, que é um grande negócio também. Você que está procurando um investimento para o seu dinheiro e um retorno muito rápido, faça uma vila de casa container, de kitnets para alugar. Terrenos como Litoral Norte, por exemplo, que estão usando muito isso. Ou mesmo em São Paulo, que a população está aumentando demais e tem muita faculdade nova, muito estudante. Você tem uma construção rápida, esteticamente muito atraente e o retorno financeiro é muito rápido. Então, quem quer morar ou quer investir, melhor tipo de construção. Uma construção, eu não sei se o senhor já se deparou com isso. Uma construção de casa container com a casa convencional. Alguém já te passou a diferença de um custo de uma para outra? Ó, se eu fizer de alvenaria, vou gastar X tempo e vou gastar isso. Se eu fizer de container, eu vou gastar isso. O senhor tem alguma média disso? Uma casa de alvenaria, por mais simples que seja, desde de Na mesma ferrar, medida de um container de 12 metros. exatamente, com o mesmo padrão de acabamento. Você vai fazer uma casa, você vai levar aí no mínimo 6 meses, sendo assim, bem otimista. Uma casa container, como eu falei, dependendo da demanda, você faz ela em um mês. No máximo 3 meses está colocada no local E já está alugado. e está alugada. Essa que é a vantagem da casa container que já está alugado. E a parte de elétrica, Vai pronta, elétrica, Ideia. hidráulica, tudo pronto. geralmente o senhor faz lá na sua empresa ou faz no local? O que o senhor prefere para fazer nesse caso? Sem dúvida, fazer no nosso local. Tá? Até por causa do nosso material que está armazenado, né? Após feito, mas será que não vai rachar o drywall do No teto? transporte? Exatamente. Na hora de içar com o muque, colocar, transportar, obviamente pode acontecer isso. É por isso que é feito escoras, né? Com madeira, com compensado, feito escoras nas paredes, no teto, calço nos vidros da janela e porta, se for o caso das portas em vidro temperado, né? Para ser levado. Agora, no local, é possível também, só que o cliente vai acabar pagando um pouco mais. Tem as diárias dos funcionários, hospedagem, né? Que é por nossa conta, é colocado tudo na ponta do lápis, né? Aí é tudo feito um. Um levantamento, um orçamento em cima disso. E como é que é a fixação do drywall no container? Fixação das guias. Bom, ela é colocada. Guias são metais, né? Uhum. Metais, né? Geralmente uma barra U. A parte das guias, que é no solo e no teto, Isso. elas podem ser soldadas ou aparafusadas. Aí vem os montantes, que são na vertical, que são aparafusados nas guias, com um parafuso aquele Mas autoblocante. ele tem o teto dele, você vai parafusar ele, você vai fazer o forro, certo? Pra Sim. me soltar o regulador do forro, vou ter que parafusar ele no teto. E vazamento de água, infiltração de água, como é que é? Não. É feito totalmente no container, a base dele toda é feita, de Toda acordo. feita. Se vai ser solda, ou se vai ser um parafuso simples, que nunca afete para não ter infiltração. Não vai Entendi. ter furo Um nenhum, né? parafuso regular. Exatamente. O profissional que faz esse trabalho, ele é especializado em colocação de drywall, Uhum. né? Com montantes e guias, né? E nesse espaçamento que eu te falei de 60 centímetros a cada montante, e colocar drywall. Após isso, os parafusos para drywall, que é autoblocante, se não me engano. Isso, é o DL13, autoblocante, Exatamente. DL13 agulha. Feito isso, colocado uma telinha em cima dele, passado massa fina, para poder tampar aquele parafuso. Entendi. Massa fina naquela outra parte e depois a tinta para drywall. Ou seja, você não vai saber nunca que aquilo ali não é alvenaria. Está perfeito e está segura e não balança. Entendi.
Senhor Ubiratã, chegou uma pergunta aqui para nós, perguntando que tipo de serralheiro, que tipo de solda usa nesses containers? Bom, obviamente, uma construção em container tem que ser uma coisa bem reforçada. Não é um serralheiro que faz um portão, uma grade. Tem que ser alguém especializado e preferencialmente com a solda MIG e que trabalhe com obras grandes, né? Geralmente, o pessoal que trabalha em reparo de containers em terminais portuários, eles têm essa experiência. Nós pegamos sempre nossos funcionários que têm experiência de muitos anos em containers, né? Não pegar uma pessoa que fez um portão hoje para fazer um container. Então tem que ser um profissional gabaritado mesmo, né? Um soldador, na verdade, tá? Me explica a diferença, porque agora o senhor também me colocou numa sinuca de bico. Eu não sei a diferença de uma solda normal, de uma solda MIG, quais os tipos de solda. Explica, porque esse vídeo aqui provavelmente vai estar vendo futuros investidores ou investidores que também não vai saber, não sabe qual a diferença de uma solda MIG com a solda da solda do portão. Bom, eu sou projetista e vendo containers, né? Essa parte, profissionais que fazem isso. Mas a solda MIG, ela tem um arame que vai saindo junto na pistola, no revólver, né? É uma solda que você utiliza para materiais para ficar muito mais fixos, né? Do que uma de vareta, por exemplo, né? Então, a solda mais reforçada e utilizada justamente para soldas onde não pode ter um vazamento, uma infiltração. Para tanques, eu lembrei agora há pouco, inclusive, né? Qual é aquele tanque que eu citei? Um tipo de container que é isotanque. Precisa uma solda ali que não pode ter nenhum tipo de infiltração ou vazamento. Então, para cada material tem um tipo de solda específica. E para cada trabalho tem um profissional capacitado para isso. E como que faz o reforço? Por exemplo, se ele cortou para abrir a janela, tem que estar fazendo algum reforço nessa janela? Vão de porta? Sim, sempre que você fizer uma abertura, você tem que ter o acabamento dela, né? Antes de colocar a esquadria, tem que ter o acabamento. Geralmente é em metalon que se coloca nos vãos de porta e janela, aonde então o vidraceiro vai no local e vai medir certinho para ver qual esquadria que vai naquele local. Tem que ter o reforço até para não ceder, né? Pra não ficar bambo, aí coloca o metalão. Exatamente. E os projetos? Eu vi ali que, apesar de um container ter 2,44, mas eu já vi também obra que abre um container e fica até com 4,80 às vezes, abertura. E também vi, eu acho que o Ivan vai conseguir colocar um projeto aqui pra gente, de 3 containers, né? Três kitnets, não é isso? Me explica esse projeto. É Tem uma um casa projeto? Posso de container, né? baixo, Aqui é uma casa, mas aqui não tem só 2,44. do lado esquerdo, 2 Tem quanto aí? Explica isso pra gente. 2,44 vezes Sala. 3, né? São 3 containers que cozinha, estão nessa janelas, disposição, bastante janela. na parte baixa. Aí Ou você seja, pega foram abertas os painéis, as paredes deles, né? um banheiro que serve E foram soldados dois um no quartos outro. e depois a Lembrando que o que sustenta o container são as Piso longarinas, né? Que superior, são as horizontais, que não né? foi De ainda baixo e de cima. feito. E as colunas, que Definição dão que vai ser sustentação. feito dentro dos- Então foram dos abertas containers de 12 e metros, soldadas, né? Vão ser soldadas. Esse projeto está em andamento. É do meu cliente Nicolas. E está em andamento, vai ser efetuado. Estou para Porque terminar esse a cabe ao parte fundo. de cima ainda. São 3 ficar melhor, quartos né? embaixo, sendo uma Que vai suíte. vir depois a E em cobertura. cima deve ter mais, acredito eu, que vai E, ser 2 obviamente, vamos kitnets ter que fazer em aqui, cada lado. Vamos fazer depois, tá? Para ser concluído esse projeto. O Vai ser um projeto guarda-corpo, muito né? bom Nesse e bem deck. lucrativo. Vai ser justamente para locação. A locação. E eu vi também um outro projeto que é 3 containers, né? 2 na ponta e um no fundo, e ainda vai ter uma área de lazer na frente. Exatamente. Colocamos o container 2 nesse sentido, paralelo e afastados, e um no fundo. Então fazemos as kitnets ali, colocamos então no fundo outra edificação, outra construção a ser citar, 2 kitnets podem ser, né? Ou quarto, cozinha, ou 2 quartos, cozinha e sala conjugado, americano, né? Conceito aberto. E naquele vão todo, lembrando que isso aí é um projeto para colocar no fundo do terreno, né? Ali em cima vai ser aquele vão coberto e um espaço de lazer, um espaço gourmet, para justamente os
inquilinos, né, que locaram, ter um espaço para confraternizar, para descansar, para relaxar, para não ficar restrito a dentro de casa. Nesse caso, igual se a pessoa contratar o SC Containers, vocês vão até o local, analisam o terreno, ajuda eles a criar um Exatamente. projeto, tudo direitinho? Tem um custo esse projeto? Todo trabalho tem um custo. Nós nos deslocamos até o cliente, desde que haja um interesse genuíno, para não nos deslocar, investir o tempo, né, de deslocamento, mas o cliente ele tem interesse genuíno. Obviamente, iremos no local fazer a avaliação do projeto, segundo adequar as ideias dele naquele local. E ver se aquele local ele tem condições de receber essas edificações, né, que geralmente tem, porque é muito leve, né? E com respeito a custo, se o cliente fechar conosco, não vai ter custo nenhum. Porque a planta baixa, um projeto em 3D, isso gera o tempo de funcionário e também a capacidade de fazer, pensar, meditar dentro daquilo. O cliente fazendo a construção conosco, obviamente, não tem custo nenhum no projeto, nem avaliação. Eu tenho uma pessoa aqui que me fez umas perguntas aqui agora. Sim. Ela quer saber o seguinte: para começar, o que exatamente é uma casa container? Como surgiu a ideia de transformar contêineres marítimos em moradia? Esse conceito de casa container, ele surgiu, isso são pesquisas minhas, surgiu na Europa, mais precisamente na Alemanha, onde tem uma variação muito grande de temperatura. E o container, ele te dá sustentabilidade e é um custo muito barato para se construir uma casa. Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eles têm uma etnia hereditária de alemães e italianos, que já trouxeram essa cultura para cá, que quem tem parente aqui vai lá e volta, passeia e vê. E vê necessidade de economia e de rapidez na construção. Então, o conceito casa container é uma casa normal que você está fazendo, só que você está utilizando um material muito mais forte, material pronto já que pode ser utilizado no formato original dele, nas medidas originais, ou ampliadas. Eu espero que tenha respondido essa pergunta. Sim, é porque ele me fez aqui. As outras perguntas o senhor já me respondeu, que quanto ao conforto, custo e economia de uma casa container, quais são os principais custos que as pessoas esquecem de considerar numa casa container? Quais os principais custos? Os custos estão pré-determinados, tá? Vão Eu acho todos que não tem colocados. surpresa. Não tem surpresa em hipótese alguma. Tá? Pelo que eu vi, que o senhor. É que eu estou respondendo uma pergunta Exatamente. de um telespectador aqui, entendeu? É possível construir uma casa com orçamento mais enxuto? Sim, é possível Sem também. dúvida. Você escolhe o que você quer de acabamento. Tamanho, acabamento, você escolhe o que você vai querer. Uma casa container esquenta muito no verão? Isso. Absolutamente. Depende do isolamento que você vai fazer. Uma casa normal também esquenta. Já imaginaram uma casa de madeira que fica no sol? A noite toda quente. A alvenaria quente a noite toda. Proteção. Como é feito contra a proteção contra a ferrugem? O senhor já respondeu, que é através de zarcão. Quanto tempo? A cada 2 anos, 1 ano? Olha, os zarcão geralmente bem aplicados são 2 camadas, tá? No mínimo 5 anos. No mínimo, se estiver exposto às intempéries. Cada 5 anos? Se estiver exposto às intempéries, porque o normal são 10 anos de garantia. Nossa, que legal, porque eu vi, a outra pergunta eu já fiz, que você já fez, você falou que depende daquela pessoa. Uma casa container pode durar a vida inteira e... A conservação e a manutenção, né? O capricho da pessoa. Possível modificar completamente. Uma casa é um investimento que ela pagou, né? Então Não, tem que conservar. ele fez uma pergunta aqui, que quem tem que responder, na verdade, é o Jonathan. O projeto e personalização, é possível modificar completamente a planta de um container? Sim, com Sim, certeza. não é isso? Sim. O drywall a gente faz o que pode quer, né? movimentar ele pra tudo O quanto é lado. drywall a gente brinca com ele. É como eu costumo falar, a construção em container é aquele brinquedo da nossa época, o Lego. Lembra do Lego? Aqueles bloquinhos você encaixava, fazia o formato que você quer. O container é a mesma coisa. Você vai modificando, colocando, obviamente, tudo calculado, né? O peso, a pressão, para ser colocado. E você monta o tamanho que você quiser. Quem quiser pesquisar no Google, vai ver vários formatos, tipos e tamanhos de casa container. Ele fez uma pergunta muito boa aqui, mas eu vou deixar para o final.
você tivesse 150 mil para investir hoje, construiria uma casa container ou faria um projeto de casas container? Sem dúvida, é o que eu sugeri e sugiro sempre às pessoas que querem investir. Faz uma vila de kitnet, Melhor investe. coisa. Olha, eu 150 sou mil, ele vai suspeito. montar muita coisa. Eu sou suspeito para fazer isso, porque eu tenho um conjunto residencial de kitnet, aonde um tiraria aí talvez 3.900, nem 3 mil reais de aluguel, eu tiro 9. Um conjunto de kitnet que eu montei. Só que eu gastei lá mais ou menos 600 mil ou mais, não é isso, Foi. Leandro? Foi mesmo. Agora, eu já vi que eu faria isso tudo de kitnets, talvez aí com 200 mil. Ou menos, porque cada casa eu tenho 5 kitnets, não é Você isso? ia usar 2 containers em cada kitnet. Na verdade, você teria 10 kitnets. 10 kitnets. 10 kitnets. Inclusive, uma sugestão: ao invés de utilizar um de 20 pés de 6 metros, usa um de 12 metros e fecha ao meio. São duas Sim. kitnets, com um custo bem É menor. porque, igual, eu ia comprar um de 6, porque eu tenho um terreno lá de 6 por Da 25, Baltazar. né? Na 6 Baltazar. por 25. Eu montei um estacionamento. Mas eu peguei e falei, mas se eu comprar um container de 12 metros, ele me custou. Quanto que ele me custou? De 12 posto aqui? 9.500. 9.500. Um de 6 me custaria quanto? Era 7, 8.500. 8.500. Diferença de R$ 1.000. Eu R$ 1.000. falei, eu compro um, depois eu corto o container e faço um reforço nele. Paguei um frete só. E depois eu só faço um reforço nele no meio. Assim que me orientaram. É possível? Claro que sim. Utilizando bem o valor, né, um transporte, numa carreta, ela transporta 2 de 20 pés. Então você paga somente um frete, né? Enquanto você pagou 2 fretes para transportar 2 de 40 pés, né? E o frete, nós conseguimos um valorzinho bom também para vocês, né? A descarga foi de vocês no local, né? Sim. Foi. Então compensa muito mais para quem vai investir em kitnet, só para frisar novamente, né? Sim, tem Eu gosto muito de dar essas dicas, né? Para o consumidor final ou para o investidor. Pega um de 40 pés, fecha no meio e faz 2 kitnets. Você economiza Uhum. até na hidráulica, você economiza. Por quê? Sim, os Porque dois você banheiros fechou do o mesmo banheiro, lado. exatamente. Tá? Então você economiza bastante nessa parte. Porque os apartamentos eles já fazem assim. Todos os banheiros são do mesmo lado, é um shaft só, não é Na isso? mesma aprumada, é. Na mesma aprumada. É que o Jonathan é o homem responsável da nossa obra aqui, então, tudo na mesma aprumada. Então, Sim, quando eu monto. As nossas kitnets também é assim, não é? É, os Os banheiros. banheiros vão se pôr na mesma parede, né? Sim. Não é isso? É, na mesma Os banheiros aprumada. vão se pôr. Eu faço duas, os banheiros usa tudo um encanamento só, tudo ali. exato. E tudo é tudo até mais fácil. Nossa, ó, eu super indico. Quem quiser montar, em breve eu vou estar mostrando aí para vocês a Casa Container. Estamos entrando nessa empreitada agora, porque eu acho que o melhor investimento ainda é imóveis. Imóveis, container é imóveis. Imagina um imóvel que você pode botar em cima do caminhão, um caminhão guincho, levar para onde você quiser, ou até mesmo um alojamento. Você leva para onde você quiser, o pessoal de obra. Veja o pessoal de obra sofrendo aí com ferramentas sendo roubadas. Porque hoje em dia a gente faz obra no Brasil inteiro. Independendo do local, a gente precisa de um alojamento, de ferramenta, de estar botando estoque lá, parafuso e tudo. E às vezes você se depara com algumas situações indesejadas, que entraram lá, roubaram tudo, que é uma casa. Em um container, quando ele está bem travado, bem amarrado, você pega aquele cadeado bom, é impossível. Então, super indico. Quase caímos no golpe. Estamos aqui com o senhor Ubiratã, super de confiança. Às vezes a gente olha lá na internet, container por R$ 1.000 mais barato, ou R$ 2.000, mas é tudo golpe, gente. Não existe milagre, existe? Como O diz, né? preço é quase todo tabelado, não é? Exato. Não tem almoço grátis, como diz, né? Não tem almoço, né? Qual a maior dica que você dá pro pessoal não cair no golpe? Esse negócio de... Porque eles falam, me faz 500, no meu caso. Eu pagaria 50%, daí 30 dias eu receberia o container. Nunca ia receber 50%. Ou depois, eu vou pagar na entrega, a pessoa queria receber um valor do frete antes. Exato. Esse é o maior golpe que tem. É o É maior o que golpe. mais tem, é o mais Explica comum. dos golpes aí pro pessoal.
Olha, você só paga na entrega. Tá bom. Mas tem que pagar o frete antes, que o frete é terceirizado. Nós não temos caminhões, tá? O container tá aqui, tu tá vendo a foto dele, né? Mostrar o rosto, até a IA faz a modificação do rosto da pessoa, voz também, né? Isso não quer dizer nada. Veja se você pode ir ao local e olhar pessoalmente os containers. Veja o vendedor. Eu costumo sempre, quando é a primeira venda, eu moro em São Paulo, desço pessoalmente até Santos para encontrar o meu cliente para mostrar quem eu sou. Então, nunca faça esses negócios super mirabolantes, né? Que você vai pagar menos, baratinho, e só paga na entrega e paga o frete antes, porque ele te bloqueia, ou troca o chip e já foi embora. Ah, mas eu vi CNPJ dele. CNPJ é um documento público. Você consegue levantar, puxar esse documento e dizer que é seu. Então, procure ver quem é a empresa. E mais importante, veja se tem indicações. E as indicações, eu não estou desmerecendo pessoa física, mas as indicações têm que ser pessoa jurídica, tá? Com o nome do dono da empresa, porque se o teu cliente está satisfeito contigo, ele não se importa em te indicar e dar recomendação. Tenho vários clientes, empresas grandes no Brasil, inclusive esse meu cliente que está aqui à minha frente, que agora somos amigos, né? Sim, Amigos e parceiros, né? é. Você pergunte para as empresas, se vocês são da onde? Tal lugar. Você indica? Indico. Tu tem a referência. Pesquise tudo, levante tudo que puder levantar. O dinheiro é suado, difícil de ganhar, para dar na mão de golpista. Jamais façam isso. Numa das pesquisas que eu estava fazendo, quando eu estava quase fechando, eu entrei. Teve um senhor que comprou. Eu vi um processo, porque eu puxei vários processos lá dessa empresa. Eu investi os 150 mil. Acho que era o dinheiro que ele ganhou de uma rescisão. Estava lá na petição inicial dele, do advogado dele. Pagou lá para a empresa, nunca recebeu o container. Olha só, um sonho que virou pesadelo e tudo. Então, é uma dica. Faça isso. Ó, estamos aqui com o Biratã. Pagamos até R$ 1.000 mais caro do que o golpista. Mas valeu a pena, entendeu? Porque eu prefiro pagar um pouco mais caro e não cair no golpe Exato. do que pagar mais barato e nunca receber o produto. Então, é uma dica, pessoal. Vocês aí que vão comprar um container, tem golpe em toda a área, mas esse negócio do dar uma antecipação do frete ou paga aqui na entrega, às vezes até coisa roubada. Então, tomem cuidado ao contratar uma empresa. Por isso que a gente convidou o senhor Ubiratã aqui, porque o que tinha de golpe na internet, pelo amor de Deus, não é isso? Vixe, Cara? vários. Cada um de um tipo. E a gente nunca ia poder ir lá ver o container, nunca ia poder. Falava que mandava foto pra gente, mas a gente não podia ir lá Não ver. podia visitar. Pra gente fechar esse podcast, tem mais alguma coisa, Jonas? No caso de um container roubado, como que a gente identifica? Ele tem uma identificação, um chassi, igual de carro, alguma coisa assim? Muitas empresas descaracterizam no container. Ele tem numeração, lembra das numerações que ele tem? Tanto Isso, na internamente, porta. externamente, na porta também. Tem a plaqueta na porta, que eu te mostrei o ano do container, Isso. fabricação dele, né? Esse container, geralmente, ele tá ali com a numeração dele, que é colocado num contrato de compra e venda. Uhum. Se o cliente não tem numeração, ou tem numeração e não te dá nenhum recibo com a numeração, desconfia. Preço muito baixo, desconfia, tá? O container ele tem a numeração dele, que é o RG dele, o CPF dele. Você pode buscar no Google em cima dessa numeração, em alguns casos, tá? Quando ele já não está em navegação mais, geralmente eles tiram esse cadastro. Mas geralmente tem container roubado ou furtado que aparece numeração. Tá? Quem faz a ocorrência, geralmente, né? Uhum. Acaba lançando no Google isso aí, esse documento esse boletim de ocorrência, de furto ou roubo, né? Tem pessoas, inclusive, que têm a cara de pau de fazer locação de container. Alugam um container, põe no terreno e foge com o container. Até isso existe hoje em dia, Caramba. sabe? Então, desconfie. Procure pesquisar a empresa e saber se o teu container tem a plaquetinha dele, por exemplo. Que o nome tá legível, tudo certinho, Exatamente. não tá raspado. A gente viu lá que no nosso veio, né? Veio. O registro do container, veio tudo direitinho. Senhor Biratã, mais uma vez eu agradeço o convite. Gratidão toda minha. Então, o convite que o senhor nos convidou para ir lá verificar o container antes de comprar, analisar tudo.
por isso e agradeço do senhor ter aceitado esse convite de estar participando desse nosso podcast, estar tirando outras dúvidas aqui do nosso pessoal aqui. Pretendo investir muito em casa container. Vocês aí, futuros empreendedores que pretendem investir muito em aluguel, nós temos aqui a Magnus Imóveis, ó, que vamos estar ajudando vocês, auxiliando vocês a fazer uma locação, a fazer um contrato legal, seguro. Temos aqui a Magnus Construções com o Jonathan, que é a parte do drywall, que a gente também já consegue fazer, criar um projeto, caso vocês comprem um container, desenvolver ali um projeto para vocês tá criando uma renda a mais. Porque às vezes a gente olha assim, um imóvel que vale lá 800 mil, não consegue alugar por 3,5, por R$ 3.500, e às vezes você pega um terreno de 200 mil, você monta lá várias kitnets, você faz uma renda talvez igual eu mesmo, em alguns imóveis meus, imóveis que valem bem menos, com terreno bem menor, eu faço uma renda de 9, 10 mil. Dependendo, se conseguir projetar um container legal, dá uma renda legal, uma aposentadoria definitiva, porque, com todo respeito, o imóvel, aluguel ainda é o melhor investimento. Ah, dá muito trabalho, o pessoal fala, dá, mas o que não dá trabalho? Quem não quer ter trabalho, tá morto. Exatamente. Se você quer ter uma segurança na tua vida futura, comece desde já a plantar o correto. Como o doutor disse, melhor investimento que tem é o imóvel. Isso ninguém tira de você. E você tem uma renda rápida e eterna. E Tá ali, imagina agora um manutenção. imóvel que você pode botar em cima do caminhão e levar para onde você quiser. Exatamente. Não deu certo aqui, não vai causar um entulho. Suponhamos, você montou lá um container. Ah, tô alugando para casa. Ah, não tá dando certo. Eu vou preparar um container, vou preparar outra coisa. Vou vender esse terreno e vou levar o container para outro lugar. Pode vender o container para outra pessoa. Então fica a dica aí para todos vocês. Fica a dica aí. A casa container, o container vai pegar em São Paulo, já tá pegando e vai ser um ótimo investimento para todos nós. Muito obrigado, senhor Biratã. Obrigado, Jonathan, Nada. por esse esclarecimento, por estar me ajudando aqui, tirar algumas dúvidas com o senhor Biratã. Gratidão toda minha e em nome da minha empresa, USC Containers. Nós somos de Santos, temos containers também em Guarujá, que é a parte de frigoríficos, com motor, sem motor, com piso, sem piso, para construções, o que você quer que seja, né? Valores acessíveis, parcelamento no cartão de crédito, com juros da operadora, obviamente. E agradeço ao doutor e também ao Jonathan, que além desse esclarecimento, é um serviço de utilidade pública. As pessoas têm noção de como funciona uma construção sustentável, muito mais em conta e muito mais rápida.